Olá a todos, meu nome é Daniel e hoje eu lhes trago um vídeo a respeito da Eucaristia, mais precisamente da presença real de Cristo na Eucaristia, tal como entendida no luteranismo. E bom, antes de tudo é importante explicar um pouco do conceito da Eucaristia, explicar a Eucaristia como um sacramento. E para isso é bom colocarmos aqui uma definição inicial do que seria um sacramento. E um sacramento, em sua noção geral, ele significa um meio da graça, um meio pelo qual Deus nos concede a sua graça. Santo Agostinho tem uma definição bem interessante que é: o sacramento é um sinal de uma coisa sagrada. Sinal é aquilo que aponta para uma coisa distinta de si. Então, por exemplo, no caso que estamos tratando aqui, no caso que estamos lidando, que é a Eucaristia, existem o pão e o vinho, que são sinais de uma coisa sagrada, de uma coisa celestial, que seriam o próprio corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pão e o vinho, como sinais, apontam para uma coisa distinta. Eles que, sendo perceptíveis, eles que, sendo sensíveis, sendo captáveis pelos nossos sentidos, apontam para uma realidade que não é captável pelos sentidos, uma realidade que é captável tão somente pela fé, que seria a presença real do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E, bom, para tornar essa definição um pouco mais clara, a gente pode falar um pouco de outro tipo de sinal, que seria o sinal natural. Um exemplo de sinal natural é o da fumaça. A fumaça é um sinal natural do fogo, porque, vendo a fumaça, nós sabemos que há realmente fogo, mesmo que não olhemos diretamente ou não consigamos visualizar diretamente o fogo. Mas a fumaça, sendo um sinal natural do fogo, automaticamente, quando está presente, faz com que nós saibamos que o fogo também está. Igualmente, quando na Eucaristia o pão e o vinho são consagrados pelo pastor, nós sabemos que ali estão realmente presentes o corpo e o sangue de Cristo, mesmo que nós não consigamos vê-los pelos nossos sentidos. Então, o que diferencia esses sinais naturais dos sinais que se dão nos sacramentos é que esses segundos são sinais instituídos por Deus, são sinais sobrenaturais e não naturais. Mas permanece o fato de apontarem a uma coisa distinta aquelas coisas que são vistas pelos nossos sentidos. Ok, então na ceia nós entendemos o seguinte, que Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é entregue por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. E, igualmente, em relação ao vinho, Cristo também declara que é o seu próprio sangue. E o entendimento tradicional que se tem, que também é o entendimento seguido na visão luterana, é que Cristo disse isso em seu sentido próprio, em seu sentido forte, se assim podemos dizer. Quando Cristo declara isto é o meu corpo, ele declara isto é o meu corpo. E através disso, quando ele manda que repitamos essa cerimônia, ele declara também estar presente sempre quando essa cerimônia for realizada, sempre quando a Eucaristia for realizada em seu verdadeiro corpo e em seu verdadeiro sangue. E, bom, no entanto, surgiram inúmeras controvérsias a respeito da Eucaristia com o passar do tempo. E eu vou falar aqui mais especialmente das controvérsias que surgiram após a Reforma de Lutero, que são as controvérsias de Zwinglio, Calvino, enfim, daqueles que foram chamados pelos luteranos de sacramentários. E o que seria isso? Basicamente, os sacramentários, vendo as palavras da instituição da Eucaristia, o tomai e comei, isto é o meu corpo, eles não entenderam em seu sentido próprio, em seu sentido natural,
mas ou em um sentido simbólico, como Zwinglio, ou então em um sentido espiritual, como Calvino. Então, ambos, ao seu próprio modo, negaram a presença real tal como era entendida tanto pelos luteranos quanto pelos católicos romanos, a saber, uma presença substancial do corpo de Cristo. Então, Zwinglio comparava a presença de Cristo, o isto é o meu corpo, com outras passagens que são metafóricas nas Escrituras, como, por exemplo, interpretações de parábolas, interpretações de sonhos, de visões, porque sempre quando há essas exposições de parábolas, posteriormente é dito que tal coisa significa tal coisa, ou tal coisa é tal coisa. Por exemplo, no Antigo Testamento, temos uma visão onde o profeta posteriormente escreve que estes ossos são os filhos de Israel, os ossos que ele havia visto, a pilha de ossos corresponderiam aos filhos de Israel. Então, no mesmo sentido, Cristo diria: isto é o meu corpo, porque isto simboliza ou representa o meu corpo. Esse seria o modo com que Zwinglio entendia as palavras da instituição. Já a visão calvinista defende uma interpretação pneumática ou espiritual das palavras da instituição, que significa que Cristo está tão somente em sua eficácia ou em sua virtualidade presente no sacramento, mas não segundo sua natureza humana, não segundo a substância de seu corpo. Portanto, quando comemos o pão, a alimentação do corpo de Cristo não se dá oralmente, mas se dá pela fé. O que significa que, pela fé, na Eucaristia, os fiéis ascendem aos céus e lá se unem com o corpo de Cristo e com o próprio Cristo. Tudo isso sendo realizado de maneira espiritual, tudo isso sendo realizado pela fé. Então, apontaria Chemitz que, no fim das contas, essa posição calvinista também negaria que se dá uma recepção oral que não seja a simples recepção do pão e do vinho, porquanto a única recepção do corpo de Cristo não é oral, mas espiritual. Eu me baseio bastante nessa obra aqui do Martin Chemitz, em que ele analisa extensamente as várias posições da Santa Ceia e a própria posição luterana, a obra chamada De Coena Domini, da Ceia do Senhor. Bom, já a posição luterana, ela se difere bastante dessas duas posições dos sacramentários, no sentido de que ela admite que as palavras da instituição devem ser tomadas em seu sentido apropriado e natural, e não segundo um sentido metafórico, não segundo uma metonímia ou segundo qualquer figura de linguagem que seja. Nós admitimos que as palavras são tomadas em seu sentido próprio realmente, que significa que quando Cristo diz que isto é o meu corpo, ele diz que a substância de seu corpo, a real substância de seu corpo, está presente. O que nesse sentido é muito semelhante à posição do catolicismo romano. São Tomás de Aquino também dizia que na Eucaristia o corpo de Cristo está presente a modo de substância, embora não segundo o modo de localidade ou, enfim, desses outros acidentes, mas sim segundo o modo de substância. E assim também afirmamos. Então, a presença real dentro da visão luterana depende essencialmente da afirmação de uma presença substancial do corpo de Cristo na Eucaristia. Dizemos que o corpo de Cristo está com, sob e na hóstia. E por isso rejeitamos completamente as posições dos sacramentários. Uma coisa interessante, uma crítica que Martin Chemitz faz à posição dos sacramentários, especialmente às posições de Zwinglio, é que as posições derivadas dela, e mesmo essa mesma posição, acabava impondo às palavras da instituição um sentido que era alheio a essas mesmas palavras, um sentido que não era extraído desse próprio contexto.
porque apesar de todos concordarem em palavras que para definirmos um dogma temos de extrair o sentido de todos os contextos onde esse mesmo dogma é exposto, isso na prática não era o que acontecia, porque muitas vezes os sacramentários pegavam várias passagens, por exemplo, Cristo explicando as parábolas, como eu havia dito antes, e através do sentido dessa explicação das parábolas, através desse modo de predicação, que é um modo segundo uma figura de linguagem, eles simplesmente aplicavam esse mesmo modo de predicação nas palavras da instituição, aplicavam sobre as palavras da instituição, mesmo que nelas próprias não houvesse qualquer indício de que esse mesmo modo de predicação estivesse presente. Há toda uma análise desenvolvida por Chemnitz referente às maneiras de predicação na Escritura Sagrada, ou seja, as maneiras pelas quais um certo predicado se relaciona com o sujeito, ou um termo é aplicado. Por exemplo, quando as Escrituras dizem que o leão da tribo de Judá venceu, ou é vencedor, esse modo de predicação claramente é um modo metafórico, pois referindo-se a Cristo, não o refere em seu sentido natural e próprio no que tange as palavras leão, ou melhor, a palavra leão, mas sim o sentido metafórico, porque assim como o leão é forte, Cristo é forte, assim como o leão é o rei da selva, Cristo também é rei, enfim. Mas, igualmente, há várias outras passagens que mantêm um sentido próprio, um sentido natural das palavras. Então, por exemplo, quando João Batista vê uma pomba descendo, ele diz que esta pomba é o Espírito Santo. E ele não se refere com isso ao fato de que a pomba representa o Espírito Santo, ou meramente é um símbolo do Espírito Santo. Mas realmente, através da pomba, ele sabe que o Espírito Santo está presente em sua substância, que o Espírito Santo uniu-se com a pomba. Então, através da aparência da pomba, João Batista soube que o Espírito Santo estava presente. Outro exemplo seria quando o próprio Cristo, soprando no rosto dos apóstolos, diz que os apóstolos receberam o Espírito Santo. Ninguém entende isso como sendo um mero símbolo do Espírito Santo, ou uma metáfora. Cristo soprando no rosto dos apóstolos diz, agora simbolicamente vocês têm o Espírito Santo, ou isso é uma metáfora. Não, todos sabem que os apóstolos efetivamente receberam um poder especial, receberam o Espírito Santo. E, igualmente, quando se diz que isto é o meu corpo, não se entende como uma mera metáfora, mas se entende que realmente o corpo de Cristo está lá em sua substância, segundo o sentido natural das palavras. E bom, no que tange à presença espiritual, há alguns pontos importantes a se destacar aqui. Por vezes a linguagem presença espiritual é empregada, mesmo por aqueles que defendem uma presença substancial de Cristo na Eucaristia. Por exemplo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, duas pessoas que defenderam a presença real, também empregaram a nomenclatura de presença espiritual, no sentido de que a presença do corpo de Cristo não é uma presença física ou natural, mas sim uma presença invisível, sobrenatural, que se difere da presença grosseira ou da presença física com que o pão está lá. Ou com que, por exemplo, uma carne é comprada no açougue. É um exemplo que Chemnitz dá. Então, quando vamos comprar uma carne no mercado, estamos tendo a presença dessa carne em seu sentido grosseiro, em seu sentido natural e simples. Mas no que diz respeito à presença do corpo de Cristo na Eucaristia, essa presença não é do mesmo modo como seria essa carne que é comprada no mercado. Essa presença é uma presença celeste, é uma presença conquanto substancial, invisível, conquanto real, espiritual. Então, nesse mesmo sentido, é dito na fórmula que o modo com que Cristo está na Eucaristia não é um modo cafarnaítico,
mas sim espiritual. Cafarnaítico é um termo que designa o entendimento dos judeus de Cafarnaum, que entenderam as palavras da instituição e a própria prática da Eucaristia como uma espécie de canibalismo. E assim também acusaram os cristãos no início dos tempos de canibalismo, de um comer grosseiro. Mas não é isso que as posições que defendem uma presença substancial do corpo de Cristo realmente dizem. Pois, embora efetivamente recebemos o corpo de Cristo por via oral, recebemos o corpo de Cristo ao receber a hóstia, não o fazemos como se estivéssemos rasgando a carne de Cristo com os dentes, digerindo a carne de Cristo com o estômago. Não, tudo acontece por um modo que é chamado, dentro da tradição luterana, de um modo misterioso, um modo sobrenatural. Então, apesar de Cristo estar realmente presente, não vamos explicar, não vamos entender pela razão como exatamente isso se dá. Porque os mistérios do cristianismo ultrapassam o entendimento racional do homem. Então, o homem, se for abaixar esses mistérios que estão acima da razão ao nível racional, ele acaba chegando em absurdidades, como que os cristãos são canibais, como que rasgamos a carne de Cristo com os dentes e ela está presente no pão, tal como uma carne que seria comprada em um açougue e colocada no pão, que seria a teoria chamada empanação. Enfim, não é esse o caso. Então, esse modo é chamado, dentro da teologia luterana, de união sacramental. Então, o pão se une realmente com o corpo de Cristo, segundo essa união sacramental. Tomás de Aquino, inclusive, usa uma nomenclatura semelhante, embora ele se diferencie de maneira decisiva da nossa posição, quando diz que há uma presença sacramental do corpo de Cristo, ou seja, uma presença peculiar que não se identifica com a presença com a qual as outras coisas físicas se dão no nosso mundo. Então, essa união sacramental, essa presença sacramental, para sintetizar, seria uma presença incompreensível, uma presença que está acima da nossa razão e uma presença substancial. E, bom, sendo assim, são diferenciados 3 modos de comer que se dão na Eucaristia. 3 modos com que os fiéis que recebem a Eucaristia se alimentam, que seriam os modos, o primeiro, o modo físico, que corresponde simplesmente à alimentação da própria hóstia, o modo espiritual, que seria a fé que se agarra aos benefícios oferecidos por Cristo na Eucaristia, seria uma coisa bem próxima ao comer espiritual dos calvinistas, dos reformados, e por fim o comer sacramental, que seria essa recepção oral e substancial do corpo de Cristo quando recebemos a hóstia. Então, a controvérsia com os sacramentários seria resumida nesse terceiro tipo de comer, o que é recebido oralmente quando recebemos a hóstia. Pois que comemos espiritualmente o corpo de Cristo, isso é uma coisa inegável, isso ninguém nega. Que os benefícios são apropriados pela nossa fé quando recebemos a Eucaristia é um ponto unânime entre todas as posições. Mas a controvérsia estaria justamente nesse terceiro tipo de comer, que seria o tipo de comer oral. E aí são levantados vários argumentos que corroboram com a admissão desse tipo de comer. Por exemplo, se alguém come sem fé, segundo uma visão pneumática, seguir-se-ia que ela simplesmente não comeria o corpo de Cristo. Porque, ora, se a fé é aquilo que se eleva aos céus e então come metaforicamente o corpo de Cristo, uma pessoa que recebe indignamente, ou seja, sem fé, o sacramento, sequer estaria realizando esse movimento através de sua fé para se alimentar do corpo de Cristo. Portanto, seguir-se-ia da posição pneumática, da presença pneumática na ceia, que as pessoas indignas não receberiam o corpo de Cristo. Ao passo que
o apóstolo Paulo diz explicitamente que aquele que come indignamente torna-se réu do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, mesmo aquele que come indignamente também recebe o corpo e o sangue de Cristo. Então, como entender que a fé é condição, ou é aquilo que faz com que nos alimentemos do corpo de Cristo, mas simultaneamente aqueles que não têm fé ainda assim tornam-se réus do corpo e do sangue ao receber a Eucaristia. É uma coisa inconciliável. Por isso, dentro do luteranismo, dizemos que aqueles que não têm fé recebem a Eucaristia tão somente no sentido sacramental, tão somente segundo a substância do corpo de Cristo. E ao comerem o corpo de Cristo indignamente, ou seja, sem fé, eles o fazem para seu juízo próprio, para seu julgamento próprio. Tanto é que um dos pontos num debate que ocorreu entre Lutero e Zwinglio no que tange a Eucaristia foi justamente esse. Lutero gostaria ou disse aos sacramentários que só haveria realmente uma concordância se eles admitissem que mesmo aqueles que recebem o sacramento indignamente recebem o corpo e o sangue de Cristo. Porque se eles admitissem isso, eles não poderiam sustentar que a recepção do sacramento é apenas espiritual, é apenas pela fé. Então eles não conseguiriam, por meras palavras de semelhança, fingir uma união que simplesmente não existia. Porque mesmo eles ainda assim diziam que realmente recebemos o corpo de Cristo. Mas o que eles queriam dizer com isso? Não que o corpo de Cristo estivesse realmente presente em sua substância na Eucaristia, mas exatamente que pela fé nos unimos a esse corpo de Cristo. Então, se eles aceitassem que mesmo os indignos recebem o corpo e o sangue de Cristo, eles não poderiam efetivamente manter esse mascaramento das palavras para defender que o corpo de Cristo está realmente presente. Então esse é um ponto muito bom assim, que pode ser usado para discernir quem realmente defende uma presença substancial do corpo de Cristo, que é recebida oralmente, e aqueles que o fazem tão somente de maneira espiritual ou simbólica. Bom, ainda sobre isso da união, uma posição que surgiu entre essas controvérsias todas, entre os sacramentários, era de que essa disputa referente à Eucaristia era simplesmente insignificante, era simplesmente sem sentido. Porque seria uma coisa análoga a discutir qual seria o tipo exato de videira que Cristo se referiu em sua parábola, ou enfim, essas coisas que são insignificantes à salvação. A Eucaristia acabou sendo rebaixada por alguns a esse mesmo nível de importância, a um nível de importância que não atrapalharia a unidade da fé. E aí Chemnitz diz o seguinte, ele argumenta de forma bem forte contra essa tendência. Ora, se mesmo entre as pessoas, mesmo entre os homens comuns, nós entendemos que é de máxima importância o seu testamento, e em caso de controvérsia nos atemos firmemente ao sentido das palavras, em seu sentido natural, porque o último testamento, ou melhor, porque o testamento da última vontade do Filho de Deus seria uma coisa sem relevância. Porque, ora, as palavras da instituição constituem o testamento de Cristo, que é o Filho de Deus. Então, se desprezamos o testamento do Filho de Deus, sequer poderíamos nos declarar cristãos, que estamos desprezando aquilo que há de maior importância, porque Cristo, em sua última vontade, fala sobre as coisas mais importantes que há. Então, como não podemos desprezar o testamento do Filho de Deus, não podemos, portanto, tornar essa disputa da Eucaristia como se fosse uma questão inútil, como se fosse uma questão irrelevante para a fé. Pelo contrário. E uma outra
Uma outra questão bem bacana, uma outra crítica bem forte que Chemnitz faz é a seguinte, que se pegássemos as passagens que exprimem os dogmas em seu contexto apropriado, em seu contexto natural, e colocássemos sobre essas passagens outros significados extraídos de outros lugares, poderíamos simplesmente acabar com todos os dogmas da cristandade. Foi assim que, por exemplo, Pelágio fez com o local onde o dogma do pecado original era explicado em seu contexto próprio e sentido natural. Então, Pelágio, entendendo Romanos 5,12, por exemplo, disse que o pecado original é passado meramente por um mau exemplo, o que não é uma coisa de todo falsa, porque realmente as pessoas se corrompem pelo exemplo de pecado de outras. E isso também tem exemplo, ou tem ocorrido nas próprias Escrituras, em outros casos das Escrituras. Mas acontece que ali o contexto era a explicação própria do dogma do pecado original. E Pelágio sobrepôs essa explicação, ou melhor, sobrepôs um contexto diferente a essa explicação e assim eliminou o seu sentido natural e o seu contexto próprio. E poderíamos fazer isso com todos os dogmas, como realmente acabou acontecendo com o passar do tempo. As pessoas veem agora passagens onde é dito sobre a regeneração batismal e entendem como mero símbolo. Veem as passagens sobre a ceia e entendem como mero símbolo. Indo mais adiante, algumas pessoas agora veem Cristo falando que ele e o Pai são um e entendem um sentido meramente metafórico. Então, nenhum dogma está isento de ser destruído por essa metodologia usada pelos sacramentários. Literalmente todos os dogmas podem ser destruídos desse modo. Então, se concedêssemos aos sacramentários que essa metodologia hermenêutica das Escrituras está correta, simplesmente não restaria nenhum tipo de solidez à nossa fé, nenhum tipo de garantia ou estabilidade aos nossos dogmas. E por isso é criticado o método de leitura bíblica dos sacramentários. E por fim eu quero falar um pouco da diferença entre a posição luterana e a posição católica romana. E a diferença consiste, sobretudo, no fato de não defendermos a transubstanciação. Então, o ponto não é uma divergência a respeito da presença real, exatamente, ou seja, da presença substancial, mas sim da própria natureza ou substância do pão. Porque na visão católica romana, eles defendem que o pão deixa de existir após a consagração. O que resta é tão somente a aparência ou a espécie do pão e do vinho, ao passo que substancialmente o que há é o corpo e sangue de Cristo. Enquanto na posição luterana defendemos que o pão e o vinho continuam a existir, continuam em sua natureza após a consagração. Mas o que acontece é que com, em e sob o pão e o vinho estão presentes as substâncias do corpo e do sangue de Cristo. Então defendemos uma união sacramental e não uma transubstanciação, ou uma transformação da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa visão, para Tomás de Aquino, é muito importante para a defesa da presença real, porque Tomás de Aquino defenderia que o único meio possível, em virtude do qual a substância do corpo e do sangue de Cristo poderiam estar presentes, é pela conversão dos elementos em tais substâncias, porque não poderia ser por um movimento local, porque o corpo de Cristo não se move localmente do céu até a Eucaristia, mas sim por essa transformação intrínseca dos elementos. E, mesmo entre os católicos romanos já haviam divergências quanto a isso. Antes de ser declarado como algo a ser defendido obrigatoriamente, como dogma pela Igreja Católica, existiam muitos católicos que defendiam a ideia de um modo de consubstanciação, a presença tanto da substância do corpo quanto da substância do pão.
Existiam inúmeros debates sobre isso entre os escolásticos. E mesmo Duns Scoto, que já viveu numa época posterior à declaração dogmática da transubstanciação por parte da Igreja, ainda dizia que, filosoficamente, a ideia da coexistência dos elementos, a saber, dos elementos da substância do pão e da substância do corpo de Cristo, do vinho e do sangue de Cristo, não é absurda filosoficamente. Pelo contrário, ele defendia que era uma ideia até mais simples do que a ideia da transubstanciação. Embora Duns Scoto não tenha aderido a essa ideia justamente se baseando na autoridade da Igreja Católica Romana. Mas para ele seria uma explicação mais simples e coerente filosoficamente a explicação da coexistência dos elementos. E é exatamente essa linha que nós, os luteranos, seguimos. Nós defendemos que ambos os elementos coexistem, embora nos diferenciemos da ideia da empanação, por não defendermos que o corpo de Cristo está presente localmente ou fisicamente, do mesmo modo que o pão está presente, mas sim de um modo substancial. E então, no geral, essa é a maior controvérsia assim, no que tange a presença real entre os luteranos e os católicos romanos. A presença real é a mesma afirmada por ambas as posições, ou seja, uma presença que, no sentido de ser invisível e diferente de uma presença grosseira, é espiritual, mas no sentido de estar realmente ali o corpo e o sangue, é substancial. Então, nisso não nos afastamos, mas nos afastamos justamente quando entra a controvérsia de se a natureza do pão e do vinho permanecem ou não após a consagração dos elementos. E aí existem vários argumentos que os católicos utilizam, os católicos romanos utilizam para defender essa posição da transubstanciação. Alguns falam que após a consagração o pão é chamado de corpo e por isso não há mais o pão propriamente, mas a isso Chemnitz responde que mesmo após a consagração, o apóstolo Paulo chama o pão de pão, embora também diga que é o corpo de Cristo. Então, essas linhas de argumentações exegéticas também não nos levam à transubstanciação, o que era uma coisa que também Duns Scoto admitia. Ele falava que, exegeticamente, ele não via nenhum motivo para aderir à transubstanciação, mas ele aderia tão somente em virtude da autoridade da Igreja. E, pelo contrário, o Chemnitz argumenta que, em virtude do fato de Paulo ainda chamar o pão de pão depois da consagração, nós podemos exegeticamente defender a união sacramental e não a transubstanciação, pois seguiria que após a consagração o pão não seria mais pão, mas tão somente corpo. Então não poderíamos dizer que aquilo ainda é pão no sentido próprio, ao passo que o apóstolo Paulo o faz. No entanto, aqui a gente já entra em umas controvérsias mais sutis do que as controvérsias que existem contra os sacramentários. Inclusive, o próprio Lutero evitava falar algo contra a transubstanciação em seus sermões, justamente porque, por serem posições tão próximas, o povo poderia acabar confundindo e caindo em uma posição como a dos sacramentários, o que é inclusive uma tendência hoje de rejeitar a posição católica da transubstanciação e cair numa posição de presença espiritual do corpo de Cristo, aos moldes reformados. Mas, por conta desse perigo, Lutero evitava falar desses assuntos para os fiéis no geral. Então, no geral é isso. Falei um pouco sobre a posição luterana, as divergências da posição luterana com as posições reformada e católica romana e alguns dos argumentos que levantamos em prol da nossa posição. Se gostaram, deixem um like, comentem alguma discordância, algum complemento. E é isso. Até a próxima.